pessoal, estamos começando mais um programa Fórum 21, avisando a todos vocês, o programa de hoje não é ao vivo, por isso eu não estou lendo os comentários de vocês, avisando antecipadamente. Estamos gravando esse programa na terça-feira, dia 5, e eu tenho o prazer de conversar hoje com a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Boa noite, deputada, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, William, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar contigo e é uma honra para mim estar aqui com vocês na Fórum. A honra é toda nossa. Está um dia chuvoso aqui em São Paulo, espero que não caia a minha luz, não caia a nossa transmissão, vai dar tudo certo. Aqui, surpreendentemente, também foi um dia de chuva, normalmente é sempre seco, mas hoje a gente respirou melhor. Vamos torcer para que não caia a nossa luz. Avisando novamente, o programa está sendo gravado na terça-feira. Como esse país é muito dinâmico, a gente não sabe se o Bolsonaro é presidente hoje, presidente amanhã, se a capital da República ainda é em Brasília. Então, se algo estiver descontextualizado, é porque o programa foi gravado na terça-feira. As análises de conjuntura estão durando pouco, né? Exatamente. Mas vamos tentar falar sobre coisas mais abrangentes, que durem até sexta-feira, o dia que você está assistindo este programa, caro telespectador da revista Fórum. Deputada, eu quero começar perguntando sobre o tema do nosso programa. Na terça-feira, a gente teve mais uma reunião da CPI das fake news. Vocês ouviram o jornalista Alan Santos, do portal Terça Livre. Eu queria que você falasse para a gente como é que está essa CPI, né, que envolve deputados e senadores, quais são os próximos passos dessa comissão e se a gente pode esperar que as próximas eleições tenham um envolvimento e um impacto menor das fake news, já que a maioria dos analistas políticos avalia que essa última eleição teve influência direta das fake news nesse processo. Olha, William, uma das funções, inclusive, dessa CPMI, para quem não sabe, o nome é CPMI, normalmente a gente sempre escuta falar CPI, né? Porque é uma comissão mista, né? Ela é composta por deputados e por senadores, e uma das missões é exatamente verificar o que se passou no ano passado, nas eleições do ano passado, em termos de massificação e disseminação de fake news, e também pensar em quais os instrumentos vão ser necessários para aqui no Brasil a gente não passar pela mesma coisa no ano que vem, né? Isso, inclusive, é um tema do mundo. Tem vários países passando pela situação que o Brasil passou no ano passado, de interferência massiva de mentiras nas eleições, e vários países estão fazendo essa discussão de é necessária a regulamentação, de que forma, de como fazer uma regulamentação que não atinja outras liberdades e garantias individuais de expressão e tudo. E aí, nesse sentido, estamos aqui, eu sou membro, né, da CPMI das fake news, que teve algumas dificuldades no seu início pelo fato de o PSL, né, o partido de Bolsonaro, tentar de forma intensa obstruir os trabalhos. A gente sabe, né, por razões bastante óbvias, que não é do interesse. É curioso, né? Logo o partido do Bolsonaro tentando evitar uma investigação sobre fake news. Exato. Inclusive, havendo a troca de alguns membros para garantir que os filhos dele participassem, mesmo que como suplente, como o Eduardo Bolsonaro hoje está. Mas, afinal, nós da oposição conseguimos aprovar uma série de requerimentos para, enfim, começar essa investigação. E a didática atual, digamos assim, está sendo de ter 2 sessões por semana, uma mais conceitual, sobre ouvindo especialistas, jornalistas, acadêmicos, profissionais que atuam de alguma forma nessa área da comunicação, para ter um pouco aí a conceituação, né, os termos, os conceitos que a CPMI, que a relatora, a deputada Lídice da Mata, vai utilizar, e alternando com oitiva de depoentes, né? Então, na semana passada, nós ouvimos como convidado o deputado Alexandre Frota, que a gente sabe que era do PSL até pouco tempo e hoje é do PSDB. Hoje ele se distanciou dessa ala mais próxima do governo. Hoje ouvimos, como você falou, o Alan Santos, que, pelo que tudo indica, que a gente tem verificado, ele é como um dos grandes comandantes dessa milícia virtual de ataques que a extrema-direita hoje tem no Brasil. E semana que vem a gente vai ver a Joyce, né, que ela também ela está numa ala que tem se distanciado da família Bolsonaro por causa dessa crise que a gente tem visto no PSL. Já deu para a gente configurar realmente a existência dessa milícia virtual, né? Inclusive, na semana passada, o Alexandre Frota chegou a mostrar, né, durante a sessão, como um vídeo, né, de como o Bolsonaro, o próprio presidente, não só sabia, né, dessa atuação, como se orgulhava, né, mostrando, olha aqui o tanto de grupos, ia passando com o dedo no celular no WhatsApp.
E aí a gente precisa saber agora mais detalhes sobre isso, né? Se, por exemplo, existem pessoas que trabalham no Planalto, que estão atuando nela, como isso está sendo financiado, né? Mas a existência dessa milícia, ela hoje para nós, né, é muito nítida, né, é muito factível por tudo que a gente tem escutado nas sessões da CPMI. A gente ouviu falar durante as eleições do ano passado, deputado, que o Fernando Haddad pretendia fazer a regulamentação da imprensa, que era censura. A CPI das fake news acaba falando um pouco também sobre liberdade de expressão, sobre liberdade de imprensa. Queria saber como é que você tem visto a relação do Bolsonaro com a imprensa hegemônica. A gente viu agora, nesta semana passada, um imbróglio entre o Bolsonaro e a Rede Globo. Já são vários outros casos em que o Bolsonaro ameaça a liberdade de expressão, ameaça veículos de comunicação. Queria saber, nesse caso, como é que você tem visto a relação do Bolsonaro com a imprensa, já que as pessoas falavam muito que essa relação complicada seria com o Haddad, não com o Bolsonaro, né? Pois eu acho que, inclusive, tem 2 pontos aí nessa pergunta que tu me faz. Um é sobre desmistificar essa ideia de que regular a imprensa significa censura, né? Na verdade, por coincidência, meu mestrado é em Direito Constitucional e eu debato um pouco lá sobre sobre democratização da mídia. A nossa Constituição Federal ela dá um tratamento à comunicação social, né? Então, existem artigos na Constituição que é sobre a comunicação social, dizendo que ela não pode ser oligopolizada, por exemplo, e esses artigos só podem ter aplicação com regulamentação, como a maior parte da Constituição, né? Algumas partes da Constituição ela exigem uma regulamentação e a parte da comunicação social é uma delas. O fato de não ter havido tratamento legislativo sobre isso, inclusive, é o que permite que no Brasil a gente tenha esses oligopólios, né? Essas mais ou menos 10 famílias que controlam os grandes meios de comunicação de massa, e isso não tem nada a ver com censura. Na verdade, isso tem a ver com tornar a Constituição válida, né? Tirar do papel que está na Constituição, que ela, na verdade, exige, que essa regulamentação nos termos que, inclusive, até os países mais liberais, como os Estados Unidos, fazem, que é para exatamente evitar oligopólios e, assim, garantir a liberdade de expressão e a pluralidade nesses meios de comunicação. Por outro lado, na CPMI das fake news, a gente está debatendo como dar um tratamento constitucional a essas novas mídias sociais, né? Porque mentira em campanha eleitoral, mentira na política, isso é uma coisa muito antiga, né? Isso sempre... Esse termo é novo, as pessoas falam sobre fake news como se não existisse, né? Mas isso é muito antigo. Isso é muito antigo. A diferença é o que a gente tem agora com as novas tecnologias, as novas mídias sociais. Isso está tendo um alcance como nunca antes havia tido, né? Está tendo uma possibilidade de massificação inédita. Aí por isso surge o termo fake news. E isso realmente tem sido, né, algo que a CPMI está se debruçando, sobre o que essa CPMI está se debruçando, porque é um tema delicado, né? Como não atingir a liberdade de expressão, como não deixar que as grandes corporações de mídias sociais sejam quem vai decidir o que é verdade e o que não é. E aí, por outro lado, a gente tem o Jair Bolsonaro, que ele também foi eleito com apoio de tantos desses grandes conglomerados midiáticos, né? Muita gente diz, mas ele nem teve tempo de TV, só foi eleito por rede social. Mas não, né? A gente sabe que por causa do episódio lá da facada, ele acabou tendo uma extensa cobertura midiática, ele acabou indo a entrevistas para falar sozinho por muito tempo, sem ninguém contrapondo. Ele não ia aos debates, mas conseguia dar entrevistas sozinhos. Então, como a gente... Ele reclama, inclusive, deputada, ele, na semana passada, ele reclamou, falou que queria 15 minutos ao vivo na Globo, as pessoas lembraram. Ele teve o direito de usar 15 minutos ao vivo na Globo, debatendo com o Fernando Haddad, o que ele não fez. Pois né? Exatamente. E aí, né, somando-se a tudo isso, a gente tem que também esses grupos midiáticos também, eles estão normalmente, tradicionalmente no Brasil aqui junto com o capital financeiro, né? A gente sabe que a candidatura que representou o capital financeiro foi a do Bolsonaro, e aí de repente agora ele se volta, né, contra qualquer tipo de cobertura jornalística que faça qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo mesmo de jornalismo investigativo a respeito dos fatos da sua gestão ou dos fatos que envolvam a vida política dos seus familiares. Quem é da área do jornalismo, acho que isso é uma coisa que é preciso ter muito clara, é que hoje há um ataque, né? Há um ataque, esse ataque não há o que tergiversar, né? Quem é jornalista tem que
se levantar para defender suas prerrogativas, porque o que a gente tem hoje, fazia muito tempo que não se via, né? O tipo de ameaça, o tipo de achincalhamento com que o presidente trata vários veículos de imprensa, vários canais de televisão. Na verdade, de forma geral, quem fizer qualquer cobertura que traga críticas ou investigações a respeito das suas condutas, né? Não é à toa que a gente tem visto mesmo algumas associações que até tradicionalmente tinham uma postura mais conservadora, mas se posicionando para repudiar várias das declarações de Bolsonaro, porque isso ele faz não é só falando, né? Ele tem buscado mandar aqui para o Congresso, por exemplo, algumas medidas legislativas, medidas provisórias, que poderiam ser justificadas até por outra forma, como por questões econômicas, como é o caso de quando ele busca tirar dos jornais a publicação dos balanços das empresas, mas que ele mesmo faz questão de dizer abertamente que está fazendo isso mesmo para matar de inanição os jornais, para tirar o financiamento dos grupos de comunicação. Ele sequer esconde essa intenção. E assim como ele tratou a Globo, né, recentemente, é verdade que a Constituição traz critérios para a renovação de concessão, é verdade que as renovações não devem ser direitos absolutos e automáticos, mas não foi esse o sentido, não é nesse sentido que ele vem tratando, né? Ele traz esse tema da renovação da concessão exatamente quando se sente atacado pela Globo, e aí, obviamente, traz esse tema no tom de retaliação, né? Do tom de ameaça. Então, isso não é nada surpreendente, tendo em vista a postura do presidente em todas as outras áreas, inclusive nas áreas mais básicas da democracia, né? Tipo, lembrar que teve ditadura no Brasil, que isso não deve ser comemorado, que nós não vamos ter outro AI-5. Imagine, né, avalie, como a gente diz lá na minha terra, avalie em relação à imprensa que está tendo que ter esse trato cotidiano com ele, na verdade, sendo bastante maltratado. Eu tenho feito sempre, só para lembrar vocês, esse programa não é ao vivo, então eu não estou lendo os comentários de vocês. Sei que deve ter muitos comentários, mas eu não posso ler os comentários porque o programa foi gravado na terça-feira, dia 5, que estão assistindo na sexta-feira. Por isso eu não estou lendo os comentários de vocês, mas pedindo para vocês se inscreverem no canal da Revista Fórum e clicarem no sininho para receber as notificações de novos programas. Deputada, eu tenho sempre perguntado, a gente está chegando no final do primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro e também no final do seu primeiro ano de mandato como deputada, seu primeiro mandato como deputada federal. Queria que você avaliasse, você é a mais jovem parlamentar da bancada do PT, como é que está sendo esse seu primeiro ano de mandato, no primeiro ano de mandato do Bolsonaro, que é um mandato muito diferente do que a gente estava acostumado no Brasil e que tem promovido retrocessos seriais. Como é que está sendo essa experiência de ser parlamentar em Brasília, mas também de ter que conviver com essa excrescência do governo Bolsonaro? Outro dia tinha uma pessoa que votou em mim, enfim, que estava dizendo: poxa, Natália, que temporada você pegou aí do Congresso Nacional? E realmente, né, que tempos. É uma oportunidade muito importante que eu estou tendo, né, enquanto jovem política, que, enfim, há pouco tempo na vida pública, essa oportunidade de estar aqui com tantos e tantos outros companheiros e companheiras que estão aqui na oposição a esse governo, fazendo esse combate necessário aqui dentro, mas lembrando sempre que a atuação aqui no parlamento ela é bastante limitada, né? A gente está num parlamento de regras burguesas e que a gente depende bastante de como está a conjuntura nas ruas, né? E como a população está recebendo o tanto de coisas que têm sido enviadas para cá e que têm sido prejudiciais para o povo. E a gente sabe que por uma série de fatores, incluindo o alto desemprego, né, incluindo o medo que as pessoas estão tendo de ser demitidas, enfim, a criminalização que se tem feito aos movimentos sociais, às atuações de militantes, existe uma dificuldade de mobilização no nosso país nesse momento, né? Tanto é que a gente viu pautas como a reforma da Previdência, que é uma desgraça absoluta para a população, especialmente a mais pobre, passar aqui, apesar de uma leve redução de danos, mas de uma formatação que saiu absolutamente desgraçada, né? Desgraçada mesmo. E eu acho que, inclusive, falando da reforma da Previdência, ela simboliza um pouco o que tem sido esse quase um ano de gestão Bolsonaro, né? Primeiro, eu acho um equívoco dizer que ele não tem projeto, né? Na verdade, não tem nenhuma área em que não haja
em que ele não tem um projeto muito claro, né? Na área da educação ele tem projeto, na área da economia ele tem projeto, é que às vezes a gente pensa, ele não tem projeto para combater o desemprego, mas não é bem assim, né? Na verdade, esse às vezes é o projeto, né? No caso dele, esse é o projeto, porque quanto brasileira, mais fácil vai ser deixar a população submetida a qualquer tipo de condição, a qualquer tipo de alteração na legislação trabalhista, a qualquer tipo de diminuição no provimento de serviços públicos e básicos e essenciais para a população. Não é à toa que um dos lemas deles tem sido aquele o trabalho, o emprego sem direitos, né, bem à la Revolução Industrial, ou emprego sem direitos, né? Isso é um pouco da síntese do que eles têm feito aqui, que é realmente sucatear ao máximo, precarizar ao máximo a vida do povo para assim conseguir de forma mais ágil, enfim, mais rápida, retirar nossos direitos. Então, é um governo que tem tido como eixos destruir nossa soberania, tirar os direitos da classe trabalhadora e atacar as nossas liberdades civis. Eu concordo muito contigo quando tu disse que é um governo como a gente não via há muito tempo, né? Ser oposição a Bolsonaro não tem sido como me parece que foi ser oposição a FHC ou ser oposição a Collor. A gente aqui está tratando com um grupo de milicianos que chegou no poder e que faz uso dessa máquina para tentar aniquilar seus inimigos mesmo, né? Não nos trata, né? Não trata a diversidade, o espectro ideológico diverso que existe no Brasil, não trata como adversários a serem derrotados na eleição, né? Trata como inimigos a serem aniquilados, destruídos, inclusive fisicamente, e isso tudo torna realmente esse governo um momento muito grave para a nossa democracia, né? Não é só no que eles vêm declarando, e eles declaram abertamente mesmo sobre volta das 5, sobre repetir a história, sobre homenagear ditador, mas sobre sim o que eles vêm fazendo, né? A forma como eles vêm aparelhando através do Ministério da Justiça os aparelhos estatais para perseguir inimigos, a forma como eles vêm incentivando a violência estatal contra os grupos que, enfim, se opõem a esse governo. Então é um momento grave, né? Esse um ano deu para a gente ver que vai ser esse ritmo insano em que os ataques ao povo trabalhador e aos nossos direitos não vão parar, né? Aqui, de tédio ninguém morre, porque não passa, né, um momento, como você mesmo disse, quem está assistindo essa live sexta, não sei se, né, o que já vai ter acontecido de terça para ir, então, no dia que vocês estão nos assistindo, mas é um ritmo muito veloz mesmo de coisas ruins chegando aqui. Foi por isso que eu falei, pessoal, o programa foi gravado terça-feira, talvez o Bolsonaro não seja mais presidente, talvez a gente seja uma monarquia. A gente não sabe o que vai ter acontecido até sexta-feira. Esperamos que a pauta esteja factual ainda na sexta-feira. Tem um deputado aqui que gosta de ser chamado de príncipe. São tempos realmente... Que temporada, como você mesmo disse, que temporada a gente está vendo é melhor que House of Cards. Com certeza um tema que a gente ainda vai falar por muito tempo, você é do Nordeste, é sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste. A gente tem visto agora que tem novos capítulos se aproximando em relação a esse tema, em relação à origem do navio. Seria um navio grego, e esse navio grego teria pego óleo na Venezuela e teria derramado aqui no Brasil. Hoje, nessa semana, como é que a gente tem visto a resposta do governo? Ela já está sendo efetiva, porque durante os últimos dias, as últimas semanas, a gente viu muitas críticas sobre a efetividade da resposta do governo. Ela ainda é efetiva e qual é o dano que a gente tem visto nas praias do Nordeste por conta desse derramamento? Olha, há algumas semanas eu havia feito um pronunciamento aqui na Câmara sobre como essa gestão, né, como esse governo federal de Bolsonaro discrimina o Nordeste. E aí eis que começa esse ponto do vazamento de óleo, que é uma prova assim, cabal, né? O que aconteceu foi extremamente absurdo. O tempo que se passou sem que houvesse nenhuma providência concreta do governo para lidar com essa questão foi absolutamente surreal. E o que a gente via era, né, tanto o presidente quanto o ministro do Meio Ambiente, eles simplesmente acusando as ONGs, dizendo que se o óleo foi venezuelano, então deve ter sido algum atentado terrorista, e no meio de toda essa bravata, muito pouca ação.
né? Inclusive, uma das gravidades que fez com que toda a reação do governo atrasasse muito foi porque lá no semestre passado, Bolsonaro extinguiu a maioria dos comitês e conselhos com participação da sociedade civil que existiam na estrutura governamental. E aí, dentre eles, estava um comitê que deveria colocar em ação esse plano para quando ocorressem desastres do tipo, né, de derramamento de óleo no oceano. Então, já coisas que foram alertadas, inclusive, na época da extinção desses órgãos, né, logo após a extinção desse comitê, houve nota técnica falando dos riscos que representava não existir esse comitê, e aí foi o que a gente viu na prática, né? É uma reação absolutamente letárgica, enquanto isso o povo nordestino se virando mesmo, contando só consigo, gente tirando óleo com as mãos, gente entrando no mar de pé descalço, sem nenhuma proteção, imagine, né, não só por consciência ambiental, mas também porque quem mora nessa região sabe muito bem do que representa essas riquezas naturais para nossas cidades, para nossa região, mas até por sobrevivência, né? O tanto de gente que vive da pesca, as marisqueiras, enfim, que foram quem vive de turismo e que viu ali o seu meio de sobrevivência afetado por uma inação do governo federal em tomar reação àquilo. E a gente sabe que até, inclusive, muitos desses voluntários chegaram a ficar doentes depois, né, a ter reações na saúde em relação a ter tido contato com esse óleo. E aí só agora, né, por causa da ação do Ministério Público Federal, que, inclusive, lá no meu estado do Rio Grande do Norte, foi um dos estados que teve à frente dessas investigações, se aponta para uma possibilidade de qual teria sido o navio. Ainda é uma possibilidade, porque, segundo a empresa, ela entregou o mesmo tanto de óleo que tinha levado desde o começo, então ela questiona essa acusação, mas se identificou que quem passou por ali no momento do vazamento teria sido esse navio. Mas o que fica assim, de muito estarrecedor em tudo isso imagina aí, William, se esse vazamento tivesse sido no Rio de Janeiro. Assim, você cogita que essa tivesse sido a reação, que a gente tivesse passado 2 meses sem ter nenhuma ação efetiva para lidar com essa tragédia, que matou um monte de animal, que fez gente ficar doente, que a gente está analisando agora quais vão ser os impactos de mais médio e longo prazo, né, que ainda não se conhece, e que tem, enfim, um impacto, um potencial de afetar ainda mais essa questão da pesca e do turismo na nossa região. Então, foi mais um caso daqueles de discriminação mesmo, né, pelo fato de essa ter sido a região que Bolsonaro não ganhou, pelo fato de essa ter sido a região que os governadores são majoritariamente de oposição a esse governo, e por todo, enfim, quem não lembra daquele vídeo da campanha de Bolsonaro, ele fez uma foto com aquele chapéu tradicionalmente nordestino e depois tirou assim com a cara de nojo, né? Então, infelizmente, isso está se aplicando nas políticas, né? Não é discurso, não é bravata. Quando a gente vê os empréstimos que a Caixa vinha liberando no primeiro semestre, quando a gente vê que o presidente abertamente diz que não é para mandar nada para um estado, porque ele não gosta do governador, e agora essa omissão absurda em relação ao derramamento de óleo no Nordeste, a gente vê como os vários traços de ódio a diversas populações desse governo, na verdade, não são só bravata, não são só discurso. Se fossem só isso, já seriam graves o suficiente, porque legitimam várias violências, mas tem sim se aplicado no fazer política desse governo, na tomada de decisões administrativas desse governo. A gente está caminhando para o finzinho da entrevista, deputada. Eu quero fazer mais 2 perguntas. Uma delas, você falou agora sobre a região Nordeste, você é do Rio Grande do Norte, o único estado governado por uma mulher no Brasil, por coincidência, que também é do seu partido, a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, do PT. A Fátima pegou o Rio Grande do Norte uma situação muito difícil, 3 meses de salários atrasados dos servidores, e também em uma fase onde o Brasil, onde principalmente os estados do Nordeste tem uma relação muito mais complicada com o governo Bolsonaro. Quer saber como é que você está avaliando o governo da Fátima, já que você acompanha o governo da Fátima de perto, que desafios a governadora está enfrentando lá no Rio Grande do Norte? A Fátima, como a gente diz lá também, ela está tirando leite de pedra, né? Porque muita gente não imaginava que ela chegasse já no final do primeiro ano de governo, tendo pago as folhas desde janeiro no mês e tendo conseguido quitar uma parte do que estava atrasado, ainda falta uma boa parte,
e buscando loucamente investimentos, né? Fazendo contatos com outros países que possam vir investir no nosso estado. E diante disso tudo tem sido muito importante a criação do consórcio dos estados do Nordeste, que tem feito um papel importante tanto para buscar mais investimentos quanto para tentar reduzir os custos de várias coisas com que compras que têm que ser feitas em comum e que os governadores estão se organizando para fazer em conjunto, para fazer mais barato. Então, nesses tempos em que o governo rejeita essa região, tem sido muito importante essa união dos governadores para lidar com isso de forma mais fortalecida, até para estar em melhores condições de negociação com o próprio governo federal. Né? Eu sempre que me perguntar como vocês são do PT e vão se reunir com o governo federal, e aí às vezes a gente participa em reuniões com o Ministério, acompanha inclusive a governadora Fátima em momentos assim para buscar investimentos para o Nordeste. E, bom, na verdade é que o povo nordestino nos elegeu, né? A gente tem toda a legitimidade de fazer esses pleitos sem estar pedindo favor nenhum, mas na verdade está defendendo os direitos do povo potiguar, e a governadora Fátima tem feito isso muito bem. É uma situação ainda muito difícil, muito difícil. Foi um dos estados que foi entregues com uma das piores situações, imagine 4 folhas em aberto. Mas que bom que é ela que está lá à frente, né? Porque a gente tinha um histórico no Rio Grande do Norte de oligarquias que se revezavam no poder, oligarquias locais, que levaram o nosso estado a esse patamar, né? Então, que bom que é ela que está tendo esse desafio enorme, que por mais difícil que seja, ela tem feito uma política muito acertada e estamos junto a ela, né, fortalecendo esse governo e ajudando aqui também em Brasília a como reverter essa situação e tirar o estado dessa situação que ainda é muito difícil. Para a gente terminar, deputada, estive conversando com a deputada Gleisi Hoffmann há umas semanas atrás. Vou citar minha fonte, eu vou meter essa inscrição. A gente estava falando sobre as candidaturas do PT em várias regiões, e aí eu perguntei sobre renovação no partido e sobre nomes para 2020. A minha última pergunta são 2 perguntas. Se você acha que o PT vai fazer esse processo de renovação nas eleições de 2020, apresentar novos nomes, novos quadros, você tem muita legitimidade para falar sobre isso, você é um dos quadros que o PT formou nesses últimos tempos. E ela também falou, estamos conversando com a Natália em Natal. Eu queria saber se existe a possibilidade de termos a Natália Bonavides candidata a prefeita de Natal no ano que vem. Então, eu os pergunto sobre uma possível candidatura. Como é que você vê essa lembrança, pelo menos? Não é a primeira pessoa que me fala sobre o seu nome, sobre essa lembrança do seu nome para ser candidata a prefeita de Natal e também sobre a renovação do partido. Primeiro, eu acho que o ano que vem ele vai ser muito importante, né? Não vai ser uma eleição qualquer, como a do ano passado não foi uma eleição qualquer. A gente sabe que está em disputa na sociedade projetos diferentes e até mesmo concepções sobre Estado brasileiro diferentes, né? Então, ano que vem a gente vai ter que juntar muito os campos populares e democráticos para saírem os mais fortalecidos possível em cada capital, enfim, cada município que a gente puder. Eu acho que a gente tem a tarefa ano que vem de derrotar os projetos que signifiquem, né, que se identifiquem com o projeto de destruição que hoje é feito no governo federal. E eu imagino que, inclusive, a nacionalização do debate no ano que vem, apesar de ser uma eleição municipal, vai ser muito forte, e é preciso que nós estejamos com parceiros, com aliados que façam a defesa intransigente da nossa soberania, da nossa democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Nada dessas 3 coisas pode nos faltar para a gente defender um projeto diferente. E aí, diante disso, realmente, eu fico até lisonjeada de ter gente lembrando do meu nome para a eleição de Natal, até sair em algumas pesquisas, mas eu realmente acho que minha tarefa agora é outra. Aqui não está simples, né? Aqui no Congresso a luta está intensa, é um volume, uma velocidade muito alta de projetos que buscam, como a gente falou antes, né, naqueles 3 eixos de acabar com a nossa soberania, com os direitos do povo trabalhador e com as nossas liberdades. Então, eu acho que a atuação do mandato agora ela tem que estar muito forte, muito firme na oposição a esse projeto. Eu acho que não seria o momento de deslocar essa atuação para uma pré-candidatura. E, para além disso, eu acho que eu tenho um papel no Partido dos Trabalhadores, né? Como tu mesmo disse, eu sou a mais nova da bancada aqui do PT, e eu acho que a gente precisa, é importante ter
algumas referências assim que possam dialogar com a juventude do nosso partido em todos os estados, não só na minha cidade, Natal, para a gente incentivar cada vez mais essa renovação. O PT, como tantos partidos, ele tem problemas com essa questão, né? O próprio perfil da nossa bancada, ele já diz muito sobre isso, e realmente é um desafio para mulheres, é um desafio para jovens se colocar nessas disputas, fazer campanhas vitoriosas, fazer campanhas que se imponham, né, que se coloquem, que não aceitem ser subestimadas, como muitas vezes somos. E aí eu acho que o nosso mandato aqui na Câmara também tem essa tarefa de ajudar na renovação do nosso partido. E aí, diante disso, eu acho que não é o momento. Eu vou ser prefeita ainda, dá tempo. Eu tenho 31 anos, não vai faltar momentos, oportunidades, mas eu acho que lá em Natal a gente tem grandes nomes, né, muito preparados para isso. O companheiro Fernando Mineiro, por exemplo, que era para estar aqui comigo, eu e ele fomos eleitos e depois um tapetão, através da Justiça Eleitoral, tirou o mandato do nosso companheiro, mas ele teve uma votação extraordinária, é muito preparado. Temos o senador Jean Paul aqui, que também é um nome importante, a Alexandre Mota, que foi candidato a senador no ano passado. Enfim, a gente tem nomes importantes e eu acho que minha tarefa agora é realmente outra. Eu acho que minha tarefa é estar aqui, que está sendo a trincheira onde os direitos estão sendo massacrados e onde eu também tenho esse papel de, assim como para mim foi importante ver outras mulheres, ver outras jovens se colocando na política para eu achar que eu podia ser candidata, eu acho que eu tenho esse papel agora também. E aí, por isso, apesar de ficar muito lisonjeada de ser lembrada, eu acho que minha tarefa agora é outra e quero muito fazer a campanha de vários petistas no meu estado e no Brasil todo. Eu agradeço muito o seu tempo, deputada. É sempre um prazer conversar com você, conversar com pessoas jovens que promovem essa renovação política que a gente tanto precisa. Deixo agora o tempo para as considerações finais e agradecer também ao nosso público que assistiu essa entrevista aqui no Fórum 21, na revista Fórum. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é uma honra estar aqui falando com vocês na Fórum. É muito bom sempre conversar contigo, William. E eu acho que a mensagem final que eu iria deixar é que são tempos duros, né? São tempos difíceis, mas nunca é tempo de não ter esperança, né? A gente nem tem esse direito, porque quando a gente olha para a história, a gente vê que, enfim, já tivemos tempos mais difíceis, tempos piores, e com a organização do povo a gente saiu desses tempos. E eu tenho muita esperança de que isso vai acontecer agora também, que a gente consiga reorganizar, reaglutinar a classe trabalhadora em torno de um projeto popular, democrático, soberano para o nosso país. E é isso, incessantemente a gente tem que lutar por isso, sem baixar a cabeça para nada e sem arredar o pé da luta. Obrigada, William, obrigada a todo mundo que nos assistiu, um cheiro para a sua equipe também e até a próxima. Obrigado, deputado, obrigado a todo mundo que assistiu, a gente vai ficando por aqui com mais um Fórum 21, lembrando, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, para acompanhar a nossa programação. A gente volta segunda-feira. Tchau. Tchau.